Shalom, Aloher, que a perfeita paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Bem, eu estou aqui para fazer junto com você um estudo maravilhoso. Nós já fizemos um estudo sobre a vida no inferno. Falamos e estudamos sobre as 3 dimensões do inferno, sobre os 8 grupos, os grupos dos condenados ao inferno e quem de fato poderá evitar esse caminho da perdição eterna. Então nós falamos muita coisa, nós estudamos profundamente sobre o tema e a partir de agora eu quero convidar você para fazer um estudo comigo sobre a vida no céu. Lá será maravilhoso, um lugar de paz, um lugar onde a alegria nunca acabará, onde nós nos reencontraremos com os nossos familiares, aqueles que estão lá agora, aguardando a nossa chegada. E a pergunta que mais eu ouço quando eu falo da vida após a morte, a vida eterna, é a seguinte pergunta: Pastor Júlio Valenzuela, nós iremos reconhecer os nossos familiares? Nós iremos saber quem são eles? O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, minha avó, ela vai me reconhecer? Amados, o céu é um lugar maravilhoso. O melhor lugar do mundo é o paraíso, é o céu. E é para lá que nós iremos em breve. Ou nós seremos arrebatados, que eu creio que todos os sinais apontam para esse grande acontecimento, e eu creio que vai acontecer em breve. Se você morrer hoje, certamente você vai para um lugar de descanso eterno. Existem pessoas que dizem, bem, a Bíblia fala sobre os que dormem, então isso é literal, pastor? Não, não é literal. Esse é um equívoco hermenêutico teológico muito grande, porque as pessoas falam que a pessoa que morre hoje, ela está dormindo, ela está esperando o dia do juízo, né? Um dia ela vai acordar e vamos para o grande julgamento. Nada disso é verdade, tá bom? O apóstolo Paulo, ele simplesmente usa a palavra dormir ou os que dormem para não se referir à morte, porque o Filho de Deus, ele não enfrenta e não passa pela segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte do espírito, que é o espírito condenado ao inferno. Então, se eu morrer hoje, por exemplo, eu serei levado diretamente para a primeira dimensão do céu. Assim como no inferno existe ali o Sheol, né? Existe o Hades, onde as pessoas esperam para o grande dia do juízo final, também existe um lugar no céu, são 3 dimensões. Na primeira dimensão espiritual do céu, é lá que aqueles que já partiram, aquelas pessoas que você já perdeu aqui na terra, essas estão ali, nessa primeira dimensão, que é onde nós vamos estudar hoje. Então prepare o seu coração, prepare a sua vida, porque a partir de agora nós vamos entender o que nos espera na eternidade.
Quando falamos em eternidade, as pessoas, muitas destas têm medo, sabe? Muitos têm medo hoje. Se você conhece alguém que diz que tem medo de avião, essa pessoa não tem medo de avião, de voar de avião. Ela tem medo da morte. Se você conhece alguém que diz, eu nunca tirei a minha habilitação porque eu tenho medo de dirigir, ela não tem medo de dirigir. Ela tem medo da morte. Se você conhece alguém que tem medo de sofrer um acidente, de ficar doente, quando ela fica doente, ela fica com muito medo. Ela não tem medo da doença, ela tem medo da morte. Como existem pessoas que nesse tempo que estamos vivendo do coronavírus, o Covid-19, muitos, o medo dessas pessoas não é medo do Covid-19, é medo da morte. Tudo é a morte. As pessoas têm medo de morrer. Mas é uma realidade que eu vou enfrentar, você vai enfrentar. A morte, ela chegará para todos nós. Ou passaremos pelo arrebatamento, ou passaremos pela morte. A morte, ela chega para todos. E ela chega inesperadamente. Ela não bate a porta para avisar que está chegando. A morte, ela não te manda uma carta, um e-mail, uma mensagem, dizendo que semana que vem ela virá para buscar você. A morte, ela chega repentinamente, quando nós menos esperamos. Ela chega quando estamos no trânsito, ela chega quando estamos talvez lavando uma louça em casa, limpando a casa, cortando a grama do quintal, fazendo uma comida, dormindo, tomando banho. De qualquer forma, a morte não avisa quando vai chegar. Esta morte que eu estou falando é a primeira morte, a morte física, a morte da carne. Essa carne que nós temos, ela é muito frágil, sensível. Tanto é que um mosquito que é quase que um grão de feijão chega a ser maior do que aquele mosquito, pode matar uma pessoa. Então a morte, ela não escolhe a pessoa, ela não tem a questão de fulano, não, esse aqui eu gosto mais dele, vai viver. Não, chegou o seu momento, chegou a minha hora, ela vai chegar. A morte virá sem aviso prévio. Ah, pastor, do jeito que o senhor está falando, eu tenho medo. Viu agora? Você sempre teve medo da morte. Você não tem medo de avião, você não tem medo de carro, você não tem medo da estrada, você não tem medo do escuro, você não tem medo do Covid-19. O medo de muitas pessoas, medo da morte. Mas eu estou aqui para fortalecer o seu coração, alegrar a sua fé, alegrar o teu espírito, dizendo: a morte para aqueles que estão em Cristo, ela é lucro. Ela, na verdade, é um passaporte para a eternidade. Porque um dia nós iremos romper essa atmosfera física e vamos atravessar e chegar à atmosfera do mundo espiritual, onde você vai vislumbrar a nova Jerusalém. Você vai poder encontrar novamente as pessoas que você ama. Sua mãe que você já perdeu. Quantas pessoas nós já perdemos nessa vida? Amigos de infância, colegas, irmãos, irmãs, avós, pai e mãe. Todos esses nós reencontraremos. Aquela questão que você talvez já deve ter ouvido em algum lugar, que uma pessoa que quando ela morre, ela chega no céu, ela simplesmente sofre um apagão de memória e ela não vai saber quem é pai, quem é mãe, e simplesmente ela vai viver eternamente. Isso não tem nexo algum, não tem sentido, não tem nada a ver. O Senhor, Ele jamais vai fazer isso com você, tá? Senão não teria sentido estar aqui com o Senhor, querendo reconhecê-lo, querendo encontrá-lo,
conviver com pessoas em Cristo e chegar lá e eu não vou reconhecê-la, isso não é bíblico. Isso simplesmente é uma ideologia equivocada de pessoas que são desprovidas do conhecimento teológico, escatológico, conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero alegrar o seu coração e dizer para você o seguinte: a vida lá no céu, a nossa vida no céu é uma vida real e você não vai perder a sua memória. Aqui nessa terra, a vida é como um sopro. Logo passa, né? Logo passa. E quando menos esperamos, estaremos no paraíso. Sabia que talvez esse seja o seu último vídeo que você esteja assistindo? Não se assuste. Não tem por que ficar com medo. Aquele que tem certeza onde ele vai passar a eternidade, ele não precisa ter medo. Se você perguntar para mim, Pastor Júlio Valenzuela, o senhor tem medo de morrer? Não. Eu já tive. E quando eu tive medo de morrer, foi a época em que eu não era de Jesus. Em que eu não sabia o que estava reservado para mim na eternidade. Eu tinha muito medo. Eu não sabia de nada da eternidade. Eu não sabia de nada do paraíso, do céu, do inferno. Então eu não sabia, eu tinha medo de morrer. Eu achava que quando eu morresse, a minha vida seria simplesmente exterminada da face da terra e eu simplesmente deixaria de existir. É assim que eu acreditava. Hoje não. Hoje, para mim, eu vou tomar emprestado as palavras do apóstolo Paulo por alguns minutos ou nos próximos segundos, que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque hoje eu vivo para chegar no paraíso. Eu vivo com o propósito de chegar no paraíso, na eternidade com Jesus e com todos os meus irmãos em Cristo. Então, eu não tenho medo de morrer. Eu quero viver mais, mas quando a morte física chegar, eu estou aqui, preparado para romper essa dimensão física e chegar do outro lado, na dimensão espiritual. Uma atmosfera onde a única luz que ilumina o mundo é a luz que vem do trono da glória de Deus. Não existirá noite, não existirá fome, não existirá sede, não existirá morte, não existirá dor, tristeza, nada disso. Onde eu viverei feliz para sempre, eternamente. Nunca mais vai acabar essa alegria eterna de estar com o Senhor Jesus e com todos os nossos irmãos em Cristo. Bem, eu quero começar o estudo de hoje lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 12. Diz assim a palavra: agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Isso é lindo demais. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz que hoje, no tempo que ele estava falando para aqueles que ele estava pregando, ele diz, olha, hoje nós enxergamos apenas um reflexo obscuro, como se fosse um reflexo de um material polido. Por que um material polido? Porque esse material, na época de Paulo, eles não tinham um espelho como nós temos hoje, um espelho perfeito que dá para ver tudo nitidamente. Não, o espelho da época era um latão polido, literalmente um latão polido. Então, quando eles iam olhar o espelho deles, que era de latão polido, o reflexo era embaçado. Não era perfeito igual hoje, era embaçado. Então ele pega esse espelho de latão polido como exemplo e ele fala que hoje, né, eu enxergo o reino de Deus, eu enxergo a minha vida no paraíso como um reflexo em um latão polido, meio embaçado,
ainda não é 100% real. Não consigo ver 100%, né? É praticamente quase que impossível ver, enxergar nitidamente como será a vida lá no paraíso. Mas ele fala, entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje nós estamos vivendo que esse espelho de latão polido é aquela palavra que um dia o nosso mestre falou. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. São aqueles que olham para um latão polido. Você nunca viu Jesus. Talvez tenha visto, talvez ele já tenha até aparecido para você. Eu não duvido disso. Mas para aqueles que nunca tiveram a experiência e o privilégio de ter um contato real e direto com o nosso Senhor Jesus, para nós, Ele, os anjos, todos os patriarcas, matriarcas, todos os nossos antepassados, aqueles que já foram antes de nós, para nós hoje é como um reflexo em um latão polido. É meio embaçado, não conseguimos enxergar ainda, mas temos certeza que um dia nós veremos todos eles, e principalmente o nosso Mestre, face a face. Não será mais um latão polido, embaçado, mas será nítido como a água, limpa como a água, cristalino como a água. E nós veremos o nosso Mestre face a face. Eu verei a minha mãezinha que hoje está lá no paraíso. Você verá a sua avó, seu avô, você verá os seus filhos, você verá a sua mãe, você verá todos os seus amigos, seus irmãos em Cristo, aqueles pastores que um dia você conviveu. Todos esses serão reconhecidos. Será maravilhoso. Por isso que você precisa se alegrar, porque a nossa vida no céu é muito diferente na vida do inferno. Lá só há choro, ranger de dente e sofrimento. No céu, tudo isso deixa de existir. Lá só vai ter alegria, só vai ter paz. O amor de Deus será completo e pleno na nossa vida. Você vai experimentar um amor na sua plenitude. Será tão maravilhoso. Aleluia. Bem, eu quero que você que está me acompanhando, leia comigo o que está escrito em Gênesis, capítulo 25, no versículo 8. Aquilo que alegra o meu coração é saber que nós seremos reconhecidos, porém seremos gloriosos. Isso aqui é um detalhe muito importante para falar com vocês, tá? Nós seremos reconhecidos. Você vai me reconhecer lá no céu como o pastor Júlio Valenzuela. Isso mesmo. Não é maravilhoso? Você vai reconhecer a sua mãe e vai saber que ela é tua mãe. Vai continuar sendo a tua mãe. Vai continuar sendo, você vai reconhecer o seu marido, você vai reconhecer a sua mulher, ok? Só que lá a vida será diferente, ok? Lá o mundo é outro, é a nova Jerusalém, é o governo do Deus Todo-Poderoso, aonde nós viveremos de uma maneira totalmente diferente. Ou seja, nós reconheceremos uns aos outros, porém, o nosso corpo que nós teremos lá no céu não tem nada a ver com esse corpo que você está vendo hoje, tá certo? Será um corpo glorioso. O que seria um corpo glorioso? Vou te dar um exemplo. Quando o Senhor Jesus foi crucificado e depois retirado da cruz e levado ao sepulcro, como que estava o corpo dele? Todo machucado, todo ferido, maltratado, não é isso? Cheio de cortes, perfurações. Mas quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele já ressuscita com um corpo glorioso. As vestes dele eram luminosas, irradiava luz divina. O corpo dele era limpo, totalmente novo, renovado, glorioso. Ele já não sentia mais dor, ele já não sentia mais nada. Agora temos um Cristo ressurreto, aquele Cristo que agora é o Cristo glorioso. Aquele corpo que Jesus recebeu glorioso, é um corpo glorioso, é aquele que atravessa paredes. Esse é o corpo glorioso. Jesus atravessou uma paredes para chegar onde os discípulos estavam, e quando ele apareceu para alguns deles,
o corpo estava tão diferente, glorioso, lindo, que muitos desses nem o reconheceram. Só depois que os olhos foram abertos e eles reconheceram que estavam diante do Mestre, aquele que ressuscitou. O nosso corpo será assim, glorioso. Você não vai ver a sua avó toda doente, bengalinha, lá no paraíso, não. Você vai ver uma senhora com um corpo rejuvenescido, renovado, glorioso, da aparência dela mesma, só que totalmente diferente, bela, forte, sem nenhum tipo de problema de saúde. Corpo glorioso, onde nós viveremos em paz por toda a eternidade. Aleluia. Agora eu quero falar de algo muito interessante. Nós vamos falar agora sobre a bênção que receberemos ao entrar no céu. Você sabe qual é a bênção? A primeira bênção, eu vou dizer, a bênção é uma bênção tão maravilhosa que nós receberemos ao entrar no céu, que você agora vai ficar muito feliz quando eu falar para você. Muito. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 8. Depois, Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Aleluias! Glória a Deus! Abraão, ele teve uma vida aqui na terra como nós. Não é fácil sair de casa, ir para um lugar que você não conhece ninguém e ali você ter que fazer a obra de Deus. Eu falo porque eu já passei por isso. Eu me lembro que quando eu saí da minha casa, eu saí com uma malinha na mão, com algumas peças de roupa, porque o Espírito Santo havia movido o meu coração e disse: vai, porque eu quero te usar na obra. Eu quero que você seja usado por mim para pregar o Evangelho. E eu saí com o coração cortado, apertado. Deixei meu pai, deixei minhas irmãs, deixei minha casa e fui na direção de Deus. A dor da separação é muito grande, não é? Eu sei. Por isso que a morte de alguém, ela dói demais. Eu entendo isso. Mas eu quero que você que talvez tenha perdido alguém, acredite, você vai reencontrar essa pessoa. Esta é a bênção que recebemos ao entrar no céu. Quando os portões se abrem para você entrar, a bênção que você vai receber é que você vai se reunir de novo, reencontrar com seus antepassados, com seu pai que já foi, com sua mãe, com seus irmãos, com a sua avó, aquela sua avó tão querida, você vai revê-la lá no paraíso. Todos que morreram em Cristo estão no paraíso. Entende isso? Por isso que eu quero que você ame a sua família hoje, conviva bem com ela hoje. Eu vou até te dar um conselho, mas conviva bem mesmo, porque você vai ter que conviver com ela na eternidade também, lá no céu, lá no paraíso. Abraão, quando Deus falou: sai da tua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que te mostrarei, nunca mais Abraão retornou para a casa dele. Mas no dia que Abraão expirou pela última vez e morreu, naquele dia, Abraão recebe a maior bênção dele, que é retornar para a família que um dia ele deixou. Ele voltou a se reunir com os seus antepassados. A casa que ele tinha saído, agora ele retorna e se reencontra, se reúne novamente com a família. Só que agora, lá no céu, ele se reúne de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, que é o filho Abraão voltando para casa, retornando para sua família. E então se reúne com seus familiares novamente e agora viverá com eles por toda a eternidade. Nosso Deus é tão bom, não é? Ele nunca deixa de nos recompensar
por aquilo que fazemos por Ele. Meu amado, uma coisa eu tenho certeza. Assim como um dia, eu, como não tinha muito conhecimento, eu pensava que eu nunca mais veria minha mãezinha querida. Mas hoje, quando eu lembro da minha mãe, eu lembro com carinho, com muito amor, como eu sempre lembrei. Só que eu não lembro mais com aquela tristeza, sabe? Aquela tristeza que machuca, que dói. Por que não existe mais? Porque agora eu sei que no dia que eu morrer, seja velho, de velhice, mas até na minha velhice, que eu acho que é uma coisa muito difícil de chegar, por causa do arrebatamento, que eu tenho certeza no meu coração que vai acontecer. Então, digamos que se eu chegasse na minha velhice, seria uma velhice feliz. A minha morte seria uma morte feliz. Eu não quero ninguém em volta do meu corpo ali quando eu morrer, lamentando, não. Eu sei que você não quer deixar de estar perto de mim e nem eu de você. Mas um dia eu vou partir como você vai. E se eu for primeiro que você, vamos fazer um combinado? Não se entristece, não. Traz à sua memória naquele momento coisas boas que eu fiz, que Deus fez através da minha vida na sua. Se alegre. Louve a Deus pela minha vida, agradeça. Fala, louvado seja o Senhor, porque agora o pastor Júlio voltou para casa. O pastor Júlio está de volta, ele foi para o paraíso. E um dia eu verei o pastor Júlio de novo. Um dia nós nos reencontraremos e ali não haverá mais separação. É isso que alegra o meu coração, de saber que um dia eu verei a minha mãe, meu irmão, a minha irmã, que foi minha irmãzinha tão amada, que por várias vezes eu chorei fazendo até reuniões por causa dela, que era muito apegado com a minha irmã, tá? Depois da minha mãe, eu tinha um apego muito grande com essa minha irmã. Nós não dormíamos sem nos falar todos os dias. Minha irmã me ligava só para dizer que me amava e que estava com saudade. Então a morte dela foi uma grande perda que eu tive. Só que hoje, eu sei que quando eu também morrer ou ser arrebatado, eu vou reencontrar a minha irmã que foi. Vou reencontrar a minha mãe. E ela vai ver eu chegando e ela, minha irmã também. Ô, meu irmão, que bom que você chegou. Estava com muita saudade. Minha mãezinha tão querida vai estar lá agora, com um corpo maravilhoso, glorioso, esperando a nossa chegada. Juntamente, é claro, com o nosso maravilhoso Mestre Jesus Cristo. Então, meu amado, eu sei que a dor da morte, ela dói, ela machuca, mas eu vou te falar uma coisa, alegre o seu coração, fale agora no seu coração, um dia, essa dor que eu estou sentindo vai acabar, porque eu vou reencontrar a minha mãezinha, o meu pai, eu vou reencontrar os meus irmãos, o meu filho, a minha filha, você vai reencontrar, vai ser maravilhoso. A prova de que nós nos lembraremos deles está aqui, ó. Abraão, ele foi reunido com seus antepassados, com seus pais, com seus irmãos. Isso aqui é outra prova que nós reconheceremos os nossos familiares, segundo Samuel 12, 23, está escrito assim: mas agora que o menino está morto, falando de Davi, que quando a criança que Betseba tinha dado à luz, estava muito doente. Davi estava em jejum, em oração, em pranto, pedindo a Deus que tivesse misericórdia daquele filho e deixasse ele viver, mas o Senhor levou aquela criança. E aí diz assim: mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Sabe qual é a sensação que mais dói no coração da gente? Pelo menos o meu já doeu, hoje não dói mais. Mas existe uma sensação que dói muito
na vida de muitas pessoas ainda. Sabe aquela sensação do nunca mais? Essa sensação dói, não dói? A sensação do nunca mais eu verei o meu pai. Nunca mais eu verei a minha mãe. Nunca mais eu verei o meu filho. Só que eu quero que você não deixe essa palavra, essa sensação tomar conta do seu ser, porque essa sensação não é verdade. Esse nunca mais não existe para você. Nós iremos retornar aos nossos antepassados. Vamos nos reunir com os nossos amigos, irmãos e familiares. Amém? Nos reuniremos um dia. A vida, por exemplo, na ótica espírita, tá? Eu já fui satanista, já fui espírita. E a vida na ótica espírita é uma vida simplesmente banal. Banal. Porque o espírita, ele acredita na reencarnação, tá? Ou seja, o homem não tem uma identidade. Quer dizer, para o espírita, a vida não tem valor, não, é inútil. Quer dizer, para o espírita a vida é muito banal. Quer dizer, eu morro hoje e reencarno futuramente. Talvez vou me reencarnar numa mulher, num homem, talvez numa pessoa doente. Vou reencarnar num animal. A reencarnação. Isso não é bíblico, tá? A reencarnação não é bíblica. Reencarnação, morrer e reencarnar novamente, viver de novo, aí morre, reencarna, isso não existe. O espírita sempre acreditou nisso. É um conceito ideológico totalmente equivocado, errado e antibíblico, anticristo. Tá? Aquela pessoa que diz, sei lá, eu acho que na minha outra vida, eu acho que eu já fui bandido, porque eu tenho umas ideias. Você já viu pessoa falar assim? Porque o que eu devo ter? Eu fui na outra vida. Será? Eu acho que na outra vida eu fui mulher. Tomara que na outra vida eu seja homem. Tomara que na outra vida eu seja tal coisa. Não vai existir esse negócio de reencarnação, tá? E existe uma palavra que refuta totalmente esse conceito ideológico errado de reencarnação, porque é um conceito, é uma ideologia espírita. Nós não somos isso. Somos cristãos. Cremos na ressurreição de Cristo e cremos que só existe uma morte, que ao homem só foi dada a ele morrer uma vez só. Ele não pode reencarnar de novo. Ele morre uma vez e o espírito vive para sempre. Não existe reencarnação. Mas veja, na ótica espírita a vida é tão banal, né? Tão insignificante. Não importa se eu morrer hoje, amanhã. É como se a pessoa não tivesse identidade própria. E nós não cremos, não temos a visão espírita. Entendeu? Você vai continuar com a sua identidade própria lá no céu. Você vai saber quem é teu pai, quem é tua mãe. Você vai saber quem é seu irmão, sua irmã. E outra coisa, vai acontecer uma coisa extraordinária também. Você vai receber um corpo glorioso, uma mente gloriosa, que tem uma capacidade sobre-humana de saber quem é aquela pessoa que está diante de vocês. Sabe? Você vai, por exemplo, olhar para Moisés e vai saber de tudo dele, automaticamente, pelo poder sobrenatural da sua mente gloriosa. Então você vai olhar para certas pessoas e vai saber o nome dela, e vai saber quem ela é de uma forma sobre-humana. É o corpo glorioso entrando em ação. Daqui a pouco eu te mostro isso aqui na Bíblia, tá? E provo para você que já aconteceu até aqui na Terra e às vezes até com você, essa transferência de pensamento. Você já ouviu falar nisso? Eu vou te provar isso aqui. Aguenta um pouco aí. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 9, 27. Refutando essa ideologia espírita que a vida é banal e que acredita na tal da reencarnação. Diz aqui a Bíblia: E, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está aqui, a palavra está clara. Aqui está uma passagem bíblica que literalmente tem o poder de refutar essa ideologia espírita equivocada, errada e tola. A nossa vida não é banal. Sua vida é valiosíssima. E ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Tão valiosa que ela é. Então ao homem foi ordenado morrer uma só vez, como você acabou de ler agora comigo.
uma só vez. Não existe reencarnação, tá? Agora vamos a outro tema interessante desse estudo. Quero falar um pouco sobre a capacidade de conhecer completamente quem nunca vimos. Uau! Isso será glorioso demais, maravilhoso. A capacidade de conhecer completamente quem nunca vimos. Você lembra que quando Jesus ele decidiu ir subir ao alto da montanha, ao monte da onde aconteceu a transfiguração, quem apareceu lá? Moisés e Elias, não foi? E quem estava com Jesus? Pedro, Tiago, João. Veja o que está escrito então em Mateus 17, versículo 4. Diz assim a palavra: expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Quem falou para Pedro que aqueles homens eram o Elias e o Moisés? Pedro nunca conheceu os dois, mas quando ele olhou de uma forma sobre-humana, ele reconheceu na hora. É como se ele já tivesse conhecido aquela pessoa há muitos anos. Você já passou por essa experiência? De chegar perto de alguém e parece que você... Fulano, nossa, não sei porquê, mas parece que eu te conheço há muito tempo. Isso é uma sombra do corpo glorioso que você vai ter. Nós vamos receber lá no céu uma capacidade divina de conhecer completamente uma pessoa que a gente nunca viu. Você vai olhar para uma pessoa e vai saber o nome dela, quem ela é, a idade dela, e vai saber de tudo dela. Tudo. Mas para que isso, pastor? Que sentido tem isso? Tem tudo a ver. Essa capacidade Deus ele tem outorgado e vai outorgar a todos que entrar no céu para que nós vivamos em família. Família conhece família, não é isso? Você não conhece seu irmão, seu pai, sua mãe? Pois é, imagina você viver num lugar que você não conhece ninguém. Até ficar ali, não vai existir isso. Nós viveremos em família. O apóstolo Paulo, uma vez ele falou, quando ele citou que se colocaria de joelho pela família do céu, ou seja, lá nós teremos uma grande família, a família de Cristo. Então nós temos que conhecer o meu irmão, minha irmã, entendeu? Agora você vai reconhecer o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó, seu avô. Porém, quando você olhar para alguém que você nunca viu na vida, de uma forma sobre-humana, aquela capacidade divina vai ser acionada na hora. Você vai olhar, é o que aconteceu. Pedro olhou para Elias e Moisés. Na hora que ele olhou, a capacidade divina fez ele olhar e falar: não, é o Moisés, é o Elias. Deixa eu fazer 3 tendas. Uma para Elias, para Moisés e uma para o Senhor. Porque ele não queria mais se separar. Ele sentiu uma coisa tão maravilhosa de saber que estavam ali e que de alguma forma ele fazia parte da vida de Moisés e de Elias. Ele não queria que eles fossem embora. Essa é a capacidade que nós vamos receber ao entrar no céu. Você vai olhar para Elias, que você nunca viu, e vai saber de tudo de Elias. Tudo. Todas as coisas só para você se familiarizar e viver em paz com a família do reino de Deus. Então será tão maravilhoso isso, tão glorioso, né? Será maravilhoso. Bem, teremos a capacidade então de ler. Olha, anota isso aqui agora. Nós teremos a capacidade de ler os pensamentos. Tudo lá no céu será completo e conhecido, sabe? Você vai olhar para a pessoa e vai saber então quem ela é, porque você vai ter essa capacidade de ler o pensamento. A observação que eu queria fazer com vocês é que é sobre uma experiência que talvez você já tenha tido, tá? Se você já teve essa experiência que eu vou falar agora, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários esse tipo de experiência que você teve. Compartilhe com a gente aqui, tá? Só escreva no comentário você que já teve a experiência de transmissão de pensamentos. Pastor Júlio, como assim transmissão de pensamentos? É muito simples, comigo já aconteceu, até com a minha esposa, eu e ela. Com a minha filha,
tá? Como assim? Quando você está tão próximo de alguém, muito próximo, há essa transferência de pensamento, tá? Essa transmissão de pensamento. É assim, você está talvez cantando uma música na mente, já pensou isso? Você está cantando uma música somente aqui no seu pensamento e aquela pessoa que está ali perto de você, de repente ela canta, ela começa a cantar o que você estava cantando só no pensamento. Aí você fala, nossa, eu estava cantando essa música agora, pensando nela, e você vai e canta. O que é isso? Isso chama-se transmissão de pensamento. Não é extraordinário isso? Você já teve uma experiência assim? Escreva aqui nos comentários. Eu já tive muita experiência. Já teve a experiência de transmissão de pensamento com a sua mãe, com o seu pai? Você estava pensando uma coisa, algo para comer, beber, alguma coisa do tipo, de repente a pessoa, fulano, é isso mesmo. Olhou para você e falou assim, é isso mesmo. Eu vou fazer hoje para a gente um pão de queijo com café e tal. Você fala, nossa, você leu meus pensamentos. Você já usou essa expressão? Você literalmente leu meus pensamentos, fulano, porque eu estava exatamente pensando nisso agora. Nossa, que legal. Como assim? Eu estava pensando exatamente nisso e você diz que vai fazer. Isso é transmissão de pensamentos. Essa é uma capacidade divina. E essa capacidade que a gente está tendo experiência já aqui na Terra, que é real, ela vai ser maximizada, essa capacidade, que lá no céu será muito mais potente, poderosa. Você vai ter o poder de ler pensamentos. Por quê? Por isso que você vai bater o olho em alguém e vai saber o nome dela, a idade dela, qual é a família dela e tudo sobre ela. A capacidade de transmissão de pensamentos. Isso não é maravilhoso? É isso que vai ser exatamente assim lá no céu. Tudo será maravilhoso. Agora, outra questão que eu gostaria de falar do céu. Onde estão os que já morreram? Onde estão os que já morreram? Em Lucas 16, 22, mostra para nós onde, estão aqueles que já morreram, antes de nós agora. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, que no caso aqui seria o Hades, ou Sheol, ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, onde estão os que morreram? Aqueles que morreram, estou dizendo, que morreram com Jesus, que aqui em vida nessa terra, reconheceram que só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que ninguém pode ter salvação a não ser por Ele. Estou dizendo aqueles que morreram em Cristo Jesus, que tiveram uma vida com Deus, uma vida pautada na palavra de Deus. Essas aí, quando morrem, elas vão direto para o chamado seio de Abraão. O que seria o seio de Abraão? Seria um lugar de aconchego espiritual. A primeira dimensão onde nós que morremos hoje iremos para lá. Seremos levados por anjos para lá. Por exemplo, alguém que você já perdeu, essa pessoa morreu com Jesus, morreu com Cristo, crendo que Ele era o Senhor e o Salvador. Então entenda, um anjo levou esta pessoa para lá, para o seio de Abraão, que é conhecido hoje como o paraíso. Existem pessoas que acham que o paraíso é um lugar só, onde todo mundo vai para lá e pronto. Não, paraíso é a primeira dimensão espiritual, conhecido como o seio de Abraão. Por que o seio de Abraão? Porque Jesus falou que todos aqueles que vivem pela fé são considerados filhos de Abraão, porque Abraão é considerado pai da fé. Então todos que têm fé em Jesus Cristo é considerado como filhos de Abraão, porque viveram nessa vida terrena pela fé em Cristo Jesus. Então essas pessoas são levadas por anjos para onde Abraão está agora, no paraíso. São 3 dimensões. Então na primeira dimensão é o paraíso, tá bom? É o paraíso. É para cá, é nesse lugar, no paraíso, é onde os arrebatados também, aqueles que serão arrebatados,
também serão levados para lá, para o mesmo lugar, para o paraíso. Então os que já morreram, os que serão arrebatados, tá? Durante todo o tempo dos 7 anos da grande tribulação, nós ficaremos ali, no seio de Abraão, ou seja, no paraíso, que é um lugar, já fala, né? Paraíso. É um lugar especial que faz parte do céu. É como se fosse uma extensão do céu. Apenas um lugar, e é um lugar muito maravilhoso, maravilhosíssimo. E nós ficaremos ali, irmãos, por mais ou menos 7 anos, tá? Ficaremos ali por 7 anos, até o final da grande tribulação. Aí quando terminar os 7 anos de grande tribulação, aí vem o tempo em que nós sairemos junto com Cristo do paraíso e voltaremos com Ele na terra, nas nuvens. Tá? E nós voltaremos com Jesus no final dos 7 anos de grande tribulação, que bem no final nós voltaremos com Ele e reinaremos com Ele nessa terra que nós estamos hoje, porque essa terra será totalmente renovada, porque Jesus vai governar e viver aqui nessa terra por 1000 anos. Entendeu? Então as pessoas que já morreram, elas estão lá no paraíso, no seio de Abraão, onde todos que têm fé em Jesus Cristo, creem nele e vivem para ele, são levados para lá por anjos. Tá? Outra questão sobre a vida no céu. O que precisamos fazer para termos a vida eterna no céu? É muito simples. É apenas crer e confessar. É isso que você tem que fazer. A raiz da nossa salvação não é a santidade, como você já deve ter ouvido em algum lugar. Só é salvo quem é santo. Posso te falar uma coisa? O céu não é para aqueles que são bons. O céu não é para os bons. O céu não é para aqueles que são perfeitos. Não. O céu é para aqueles que são imperfeitos. Mas como assim? Como eles chegaram então no céu? Pela perfeição de Cristo. Essa é a questão. Quais são os critérios para que eu tenha salvação, vida eterna? Crer de coração que Jesus é o Senhor da tua vida e confessar que Jesus é o Senhor e único Senhor da tua vida diante dos céus, da terra, dos anjos, dos demônios, e eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida, único Senhor para todos que fazem parte da minha vida, familiares, amigos, colega, trabalho, aonde eu ando, com quem eu convivo, eu confesso que eu sou de Jesus. Então, esses são os critérios para você ter salvação, vida eterna e ser livre do inferno. Ao invés de você morrer e ser levado por demônios lá para o Hades, os anjos te levarão para o paraíso. Mas para isso acontecer, você tem que crer de todo o coração e confessar. Crer e confessar. Pronto, você tem a vida eterna. Agora que eu creio, agora que eu confessei, agora eu vou viver uma vida plena, pautada na vontade de Deus. Amém? Lembre-se, o céu não é para os bons e nem para aqueles que não pecam. O céu é para quem crê que Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados e aqueles que confessam que Ele é o seu Senhor, o Salvador da sua vida. Outra questão sobre o céu. O crente em Jesus passará pelo trono branco? Porque existirão 3 tronos. 3 tronos. O trono de Cristo, tá? O tribunal de Cristo, o tribunal das nações e o tribunal do grande trono branco. Esse grande trono branco é o juízo final. Ele só vai aparecer quando Jesus, por exemplo, acabar o seu milênio, os 1000 anos na Terra, encerrou os 1000 anos, então agora todos vão passar pelo grande trono branco. Mas pastor, e aqueles que já são salvos em Cristo? Não, você não vai passar. Só vai passar pelo trono branco os que viveram durante os 1000 anos aqui em vida, né? E resistiram a Deus, e aqueles que já morreram também sem Jesus,
que estão lá no Hades, aguardando o grande dia do juízo final, que é a passagem pelo grande trono branco. É o dia do juízo final. Então, os mortos irão ressuscitar nesse dia. Aqueles que estão lá no Hades vão sair de lá e vão ressuscitar, voltar para os seus corpos e vão estar diante do grande trono branco, onde serão julgados e condenados para sempre e lançados no lago do fogo eterno, o lago de fogo, onde arde choro e ranger de dentes. E também será um tempo em que Deus julgará o homem, julgará aqueles que, de fato, quebraram sua arrogância, seu orgulho e reconheceram que era Senhor, e esse será julgado, que poderá sim ter a salvação. Será a última chance. Agora, por onde nós, crentes em Jesus, passaremos? Passaremos apenas pelo tribunal de Cristo. Já fala de Cristo. Passa por ele quem são de Cristo. Nós que somos dele, passaremos por esse tribunal, não para ser julgado, não para ser condenado, mas para ser recompensado por crer que ele é o Senhor da nossa vida. Estamos salvos para sempre em Cristo Jesus. E o tribunal das nações, ele vai aparecer, tá bom? Vai ser estabelecido no tempo dos 1000 anos. No início dos 1000 anos, Jesus volta com aqueles que estão lá no paraíso, que já morreram, que foram arrebatados. Todos sairão do paraíso com Jesus. Virá um exército de Jesus sobre as nuvens. Ele vai derrotar Satanás, pegar o falso profeta, pegar o anticristo e lançá-los direto no lago de fogo. Condenação eterna, ou Geena. E vai prender Satanás por 1000 anos. Vai ficar em cárcere ali no inferno por 1000 anos, que é o Tártaro, né? Que é uma prisão específica para eles. E Jesus vai reinar por 1000 anos. Nesse reino de 1000 anos, virá o trono das nações, onde as nações serão julgadas. Quem que vai reinar com Cristo nesse tempo? Esse é o tribunal das nações, certo? Agora, outra questão que é importante eu falar é sobre o livro da vida. Diz aqui em Apocalipse 20, versículo 15: E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é muito profundo. E eu já vi muita gente com medo quando já leram ou ouviram algum pastor falar sobre isso. E há um equívoco muito grande na leitura e na exposição dessa palavra para a igreja. Já vi gente falar, olha, o seu nome, você aceitou Jesus, creu e confessou, seu nome foi escrito no livro da vida. Mas quando você peca e erra, seu nome é apagado, ou seja, então toma cuidado. Se você morrer no pecado, seu nome não vai estar no livro da vida, você vai para o lago de fogo. Não é verdade. Deus não fica brincando com você. Deus não brinca de juiz. Uma vez que o seu nome está lá, por exemplo, o registro dos seus filhos, o nome deles. Por mais que você fique bravo com eles, o nome deles vai estar registrado para sempre no cartório. Meu nome, Júlio César Braga Valenzuela. Vai estar para sempre assim. Entendeu? Posso envelhecer, o meu nome está lá, registrado no livro, na ata do cartório, que eu sou Júlio César Valenzuela. Eu sou Júlio Valenzuela. Acabou. E não pode ser apagado o meu nome. Simplesmente vai lá e apaga. Não, você não tem mais identidade. Seu nome não está mais aqui, tá bom, no cartório. Ah, mas não foi registrado quando eu nasci? Sim, mas você deixou sua mãe e seu pai muito zangado, irritado, eles ligaram e mandou apagar o teu nome. Não existe isso. Por mais irritado, chateado que a minha mãe esteja, meu pai, meu nome continuará sendo Júlio César Valenzuela, Júlio César Braga Valenzuela, lá no cartório, por toda a minha vida. Entende o que eu estou te falando? Por mais errado que você seja, por mais pecado que você cometa, porque nós somos e temos a natureza fadada a cometer erros. Nós não vivemos na prática do pecado. Prática é aquilo que você faz diariamente, aquilo se tornou uma rotina. Você peca deliberadamente e pronto. Não, quem é de Jesus não vive na prática deliberada do pecado.
Nós erramos, nós cometemos pecados porque nós somos seres humanos sujeitos e temos uma natureza fadada a cometer esse pecado. Pecamos, mas confessamos e somos perdoados por nosso Senhor por toda a vida. Os nossos pecados estão todos perdoados. Então se eu morro no pecado, se você morrer no pecado, naquele dia lá, você pecou, morreu, você tem Jesus no seu coração, você creu, Ele sempre foi o Senhor da tua vida, você está salvo, você não vai perder a sua salvação. Nada vai te separar do amor de Cristo, está escrito na palavra, nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a pobreza, nem a riqueza, nem mesmo a nudez e nem mesmo o pecado poderá separar você do amor de Cristo. Nada pode separar mais. Lembre-se que o critério para ser salvo não é que eu seja bom o suficiente para entrar no céu. Não. A bondade, as boas obras são simplesmente reflexo de uma vida íntima com Deus. Quem tem uma vida íntima com Deus vai começar a ter a natureza de Deus nela. Se você não tem intimidade com Deus, você é carnal. Você é um homem almático. Você age de acordo com os seus sentimentos, com sua mente. Mas nós, como somos de Cristo, somos homens, seres humanos pneumáticos. Ou seja, nós vivemos, pneuma vem de espírito, então nós vivemos de acordo com o espírito. E o adoramos em espírito e em verdade. Então, meu irmão, a questão do seu nome estar escrito no livro da vida, ele está lá para sempre. Só tem um jeito desse nome não ser encontrado mais lá. Quando você perde a sua fé. A fé é a raiz da salvação. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, não porque somos bons, mas porque cremos. Então, somos salvos pela graça por meio da fé. Então, a fé é o critério, a fé é a raiz da salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a chave da tua salvação. Enquanto existe fé, enquanto existe certeza que eu sou de Jesus, que eu estou salvo, eu tenho fé, eu não perco a salvação. Por mais que amanhã ou depois eu morra, e bem naquele dia lá eu discuti com a minha mulher, pequei, briguei, morri, estou salvo. Nada poderá me separar do amor de Cristo. Esse é o poder do Evangelho da Graça. Só que é claro, como filhos de Deus, queremos viver bem a todo momento. Agradar o nosso Senhor todo momento da nossa vida. Então acredite, como existe o livro da vida eterna, existe também o livro da morte eterna. Esquece aquele lá. Esqueça o inferno já não é para você que tem Jesus, tá? Esqueça o inferno. Agora o seu nome está escrito no livro da vida eterna. Um dia, ele vai ser aberto. Seu nome vai estar lá. Quando passamos pelo tribunal de Cristo, ele abre o livro, o seu nome está lá. Porque só está no livro da vida aqueles que creram que Jesus é o Senhor e Salvador. E ele foi escrito com o sangue do Cordeiro. Ninguém pode apagar o seu nome, a não ser que você fique doido e amanhã perca a sua fé, mergulhe no mundo e esqueça de Jesus e diz que ele não é Deus e que você errou, que Jesus nunca foi Senhor e que agora você vai viver a sua vida do jeito que você quer. Bom, se você for doido o suficiente para fazer isso, considere-se condenado ao Hades, ao Geena. Agora, enquanto existe fé, você está salvo em Cristo Jesus. E você sabia que Deus falou desse livro para Moisés? Não, você não sabia? Vou lhe mostrar agora na Bíblia. Que Deus, uma vez ele estava super zangado com o povo. Na época da lei. Porque Moisés estava lá na presença de Deus, né? E quando ele desce, o povo está tudo no pecado. Tudo naquele pecado, naquela coisa doida. É fornicação, é adultério, adorando outros deuses. O povo estava doido no pecado, mergulhado no pecado. Então Deus estava tão zangado que Deus falou assim: Moisés, esse povo não presta não. Esses homens não querem saber da minha presença, querem o pecado. Então, olha lá, estão adorando até bezerro de ouro, adorando outros deuses. Vamos fazer o seguinte, eu vou exterminar todos eles e vamos começar uma nova terra com você e sua família. Pronto. Moisés intercedeu pelo povo, né? Olha só o que diz a palavra
Êxodo 32, versículo 31. Vamos ler até o versículo 33. Olha que coisa extraordinária. A solução que Deus encontrou para não condenar o povo à morte eterna. Olha só. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou. Viu agora o critério para ser salvo? Crer e confessar. E Moisés confessou. Este povo cometeu um pecado horrível. Temos aqui a confissão dos nossos pecados. É necessário confessar o nosso pecado para receber o perdão de Deus, tá? Crer e confessar para você ser salvo. Moisés, então, confessou. Este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a sua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Meu Deus, o nome de Moisés já estava escrito no livro da vida, gente. Moisés falou, fala o seguinte, se for para condenar o povo, olhe para mim aqui. Moisés falou assim, se você for condenar o povo, então fala o seguinte, risca o meu nome. Risca o meu nome também do livro que você escreveu, que o Senhor escreveu. Que livro é esse? O livro da vida, gente. Aí Deus falou o seguinte, não, tá bom, Moisés, eu não vou apagar o seu nome, não. Por que eu vou riscar o seu nome? Já está escrito aqui. Você está salvo. Então, o que eu vou fazer? Então, tudo bem, beleza. Vamos fazer o seguinte, Moisés. Vamos retornar agora à leitura. Olha só. Versículo 33. Então respondeu o Senhor a Moisés, sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Pronto. Qual é o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? Quando você não reconhece que Jesus é o Machia, o Messias, o Senhor e Salvador. Se você não crê que Jesus é o Senhor e Salvador e é o único que pode salvar você, esse é o pecado que não tem perdão. Então agora, no tempo da lei, ele falou, o homem que pecar, eu riscarei o nome dele do meu livro, ou seja, o livro da vida. Só que depois que Jesus veio, isso já mudou. Só pode ser riscado o nome do livro da vida eterna quando você deixa de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, quando você perde a fé, porque a fé é a raiz da salvação. Deu para entender agora? Então, meu amado, o nosso nome está escrito no livro da vida eterna. Se o seu nome ainda não está, aceite Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Receba Ele na tua vida e diga, Senhor Jesus, a partir de hoje, o Senhor será o meu Senhor e Salvador. Eu confesso a Ti todos os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Eu creio que o Senhor me perdoou, que eu sou perdoado de todos os meus pecados. Sou limpo, sou perdoado, sou amado e sou aceito. Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque Jesus Cristo me torna capaz de ser salvo e fazer parte do reino de Deus. Amém. Faz a sua confissão como eu falei. Creia, confesse e creia. O seu nome vai estar escrito. Mas tem que continuar a tua vida com Jesus. Não é só simplesmente confessar e tal e viver a sua vida no mundo. Não. Quem crê e confessa, vive uma vida com Jesus de verdade. Eu tento imaginar o seguinte, fazendo uma equação escatológica de Êxodo com Jesus. Moisés aqui, no caso, representa o nosso Jesus, o nosso Senhor, diante de Deus. Deus falou, não, esses homens não merecem. Jesus falou, então tá bom, risca o meu nome daí então. Não, lógico que não, meu filho. Então faz o seguinte, a partir de hoje, só vai ser riscado o nome desse livro da vida, aquele que perder a fé em você, Jesus. Quem deixar de crer em você, que você é o Filho de Deus, que você é o Salvador, eu risco o nome na hora do livro da vida. Mas enquanto eles crerem que você é o Salvador, o nome deles vai ficar para sempre registrado no livro da vida eterna. Como Moisés intercedeu a Deus pelo povo, rogando misericórdia, nós temos um advogado que intercede por nós hoje, junto ao Pai, todos os dias, para que sejamos a cada dia alvos
da misericórdia, da bondade e da graça de Deus. Só há salvação se o nosso nome estiver no livro da vida. E como que eu faço para deixar o meu nome lá? Aceite Jesus, creia e confesse e viva uma vida para Deus, tá bom? Tenha uma vida agradável ao Senhor. Não é isso que vai te colocar lá, mas isso caracteriza que a sua vida é de Jesus. Apocalipse 3:5 está escrito o seguinte, aqui eu vou finalizar. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum, olha só essa palavra, de modo algum, de maneira nenhuma, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos anjos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Viu, amado? Seu nome não vai ser riscado de lá. Viva com fé em Jesus. Viva para Jesus. Abra mão da sua própria vida. Deixe o pecado de lado. Isso não faz parte de você. Viva uma vida que glorifique a Deus. Porque o vencedor será trajado de vestes brancas. Aquele que venceu o seu eu. Aquele que venceu o pecado. Aquele que venceu os seus próprios desejos e vontades. Sabe? Venceu o mundo. Venceu o diabo. Andaremos de vestes gloriosas, brancas, e de modo nenhum o nosso nome será apagado do livro da vida. Diga a glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar você hoje e sempre. Foi muito bom poder estudar com você sobre a vida eterna. E olha, quero terminar essa palavra dizendo: não entristeça o seu coração por aqueles que já partiram. Você já perdeu alguém na sua vida? Não se entristeça. Não deixa isso tomar conta de você, a tristeza. Sabe por quê? Como Abraão se reuniu novamente com os antepassados, um dia nós iremos nos reunir, nos reencontrar com aqueles que já partiram antes da gente. Sua avó, seu avô, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Todos nós iremos reconhecer os nossos familiares e amigos. Se você partir antes de mim, você me espera lá no paraíso, que uma hora eu chego lá. E eu vou te reconhecer e você vai me reconhecer como pastor, aquele que foi seu pastor aqui na terra. Se eu partir antes de você, eu espero você lá. Se não, juntos vamos ser arrebatados para o paraíso. É o que nós mais desejamos todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe. Viva para Cristo hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz de Cristo.